Hospitais, lugares de cura, mas também de dor, desespero e às vezes algo muito pior. Corredores vazios onde passos ecoam sem ninguém por perto. Quartos onde pacientes sussurram com o que não pode ser visto. Portas que se trancam sozinhas, gritos na madrugada e histórias que jamais deveriam ser contadas. Se você acha que a morte é o fim, talvez não tenha passado tempo suficiente dentro de um hospital. Neste vídeo, você vai conhecer relatos que desafiam a lógica e testam os limites da sanidade. Mas cuidado, algumas histórias insistem em seguir aqueles que as ouvem. Bem-vindo ao Quarto dos Sussurros. Eu já sou um homem velho. Meus cabelos rarearam e as rugas no meu rosto contam histórias que preferia esquecer. Algumas lembranças, no entanto, se recusam a desaparecer. Dizem que o tempo apaga tudo, mas eu sei que isso não é verdade. Algumas coisas são cicatrizes que nunca fecham. Quando eu era jovem, ainda inexperiente, fiz estágio em um hospital psiquiátrico, como estudante de psiquiatria. Não um desses hospitais modernos, cheios de jargões técnicos e protocolos humanizados. Não. Esse lugar era um outro tipo de instituição. Ele ficava afastado, em uma área rural, longe dos olhos da sociedade. Talvez fosse melhor assim. As pessoas preferiam ignorar o que acontecia lá dentro. O prédio era antigo, com corredores estreitos e paredes que pareciam absorver os gritos dos pacientes. Havia sempre um cheiro de desinfetante forte misturado a algo podre. A equipe era composta por médicos cansados e enfermeiros que haviam se tornado indiferentes. Para eles, os internos não eram pessoas, eram problemas a serem contidos. Tratamentos brutais eram comuns, camisas de força, eletrochoques, banhos gelados em tanques imundos. Nada daquilo me parecia certo, mas eu não tinha voz. Eu era apenas um estudante, um observador impotente. Havia algo naquele lugar que sufocava. Os funcionários mais antigos evitavam certos corredores. Alguns nunca entravam no porão. E à noite os sons que ecoavam pelos quartos faziam meu sangue gelar. Eu achava que aquilo era apenas minha imaginação fértil. Até o dia em que conheci Efraim Wagner, um dos pacientes do local. E foi aí que tudo mudou. Efraim Wagner. Esse nome ficou gravado em minha mente. Ele não era como os outros pacientes. Havia algo nele que me incomodava de um jeito que eu não sabia explicar. Era um jovem de cerca de 20 anos, alto, magro, pele pálida como se nunca tivesse sentido o sol. Seus olhos eram de um azul tão claro que pareciam quase brancos, vazios, como se algo tivesse sido arrancado dele há muito tempo. Diziam que era perigoso, que não podia ser solto sob nenhuma circunstância. Quando cheguei ao hospital, ele já estava lá havia algum tempo, sempre amarrado à cama, os pulsos marcados pelas correias de couro. O motivo? Surtos violentos, ataques incontroláveis. Nenhum dos médicos parecia realmente interessado em entender o que se passava dentro da mente de Efraim. Para eles, ele era apenas mais um caso perdido. Seu quarto era um cubículo claustrofóbico, paredes brancas, sem nada que pudesse ser usado para ferir a si mesmo ou a outros. O único toque de personalidade naquele lugar monótono era um quadro pendurado bem acima de sua cama. Um retrato de uma jovem loura, de traços delicados e olhar sereno. Perguntei a um dos enfermeiros sobre o quadro. Ele deu de ombros e disse: era da casa dele. Quando trouxeram o rapaz para cá, ele se agarrou nisso como se fosse a própria vida. Chorava, gritava. Tiveram que deixá-lo ficar com isso. A irmã, diziam, uma moça que já não estava mais neste mundo. Efraim passava horas olhando para aquela pintura, como se esperasse que ela dissesse algo, como se, de alguma forma, ela pudesse respondê-lo. No fundo, eu sentia um desconforto crescente. Não era pena o que eu sentia por ele. Não era medo. Era algo diferente. Algo que eu ainda não sabia nomear. Eu só descobriria mais tarde. E então, veio o dia em que fui designado para observá-lo. E foi quando tudo começou a sair do controle. Fiquei responsável por observar Efraim. Era apenas um estágio, um aprendizado, então fui. Fiquei receoso, mas estava confiante. O protocolo era simples. Sentar ali, no canto do quarto, anotar qualquer mudança de comportamento e, se possível,
tentar interação mínima. Mas falar com Efraim não era algo natural. Ele passava a maior parte do tempo imóvel, encarando o quadro acima de sua cama, seus olhos azuis fixos na imagem da irmã falecida. Depois de alguns minutos de silêncio sufocante, decidi arriscar. Ela era bonita, murmurei tentando puxar conversa. Efraim piscou lentamente como se despertasse de um transe. Então, virou a cabeça em minha direção. Seu olhar era estranho, fundo demais. Ele abriu um sorriso pequeno, não de felicidade, mas de algo que eu só conseguiria descrever depois como uma espécie de reconhecimento, como se soubesse que eu falaria aquilo, como se estivesse esperando por mim. Não lamente, ele sussurrou. Sua voz era arrastada, como um eco que vinha de muito longe. O quê? Perguntei confuso. Ele inclinou a cabeça para o lado, ainda me encarando. Quando as paredes arrancarem a cabeça dele, ele estará com ela. Meu sangue gelou. Senti um arrepio percorrer minha espinha e uma pressão no peito. O que você disse? Tentei manter a calma, mas minha própria voz tremeu. Efraim não respondeu. Apenas voltou a olhar para o quadro da irmã. Sua expressão serena, como se eu nunca tivesse estado ali. Saí do quarto sentindo um peso invisível sobre mim. Havia algo de errado com aquele rapaz. Algo que ia além da loucura. Eu tentei avisar os outros. Falei com o enfermeiro-chefe, contei sobre as palavras enigmáticas, sobre o arrepio, sobre a estranha sensação que me dominou naquele quarto. Eles riram. Primeiro estágio num hospital psiquiátrico, hein? Todos passam por isso. A cabeça prega peças. Mas eu sabia que não era isso. Algo estava muito errado. Não parecia que era ele falando. Parecia ser uma outra coisa falando por ele. E uma semana depois, a verdade se revelou de forma brutal. Uma semana depois, voltei ao hospital para mais um dia de estágio. O corredor principal estava mais silencioso que o normal. Notei uma movimentação estranha. Enfermeiros cochichavam entre si, desviando o olhar sempre que alguém se aproximava. 2 policiais passaram apressados pelo corredor. Um deles carregava uma expressão pálida, os olhos arregalados como se tivesse visto algo que não deveria. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas um aperto no peito me dizia que Efraim estava envolvido. Caminhei hesitante até a ala onde ficava o quarto dele. Assim que virei o corredor, um odor metálico e enjoativo atingiu meu nariz. Sangue. O quarto de Efraim estava aberto, ou melhor dizendo, escancarado. O colchão estava encharcado de um líquido escuro. As paredes antes brancas estavam manchadas. O cheiro era quase insuportável. E então, eu vi seu corpo. Ou melhor, o que restava dele. Efraim estava sentado dentro do vaso sanitário, a parte inferior do corpo dobrada de maneira impossível dentro da louça imunda. Seus braços ainda estavam presos às correias de contenção, mas algo estava faltando. A cabeça. Não havia cabeça. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Nenhum corte irregular, nenhuma ferida grotesca. Apenas um vazio absoluto entre os ombros. O pânico me engoliu como um redemoinho. O quarto estava trancado por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Ninguém entrou. Ninguém saiu. E mesmo assim, de alguma forma, a cabeça de Efraim Wagner havia desaparecido. Nunca foi encontrada. E naquele instante, enquanto meu estômago se revirava e minha mente tentava desesperadamente dar sentido ao impossível, lembrei das palavras dele. Quando as paredes arrancarem a cabeça dele, ele estará com ela. Eu nunca deveria ter duvidado. A investigação foi breve. O caso foi abafado antes mesmo que qualquer explicação fosse cogitada. Nenhum dos funcionários foi autorizado a falar sobre o que aconteceu naquele quarto. O relatório oficial dizia pouco. Um incidente trágico. Uma fatalidade sem esclarecimento. Mas nós sabíamos. Sabíamos que nada ali fazia sentido. Que a cabeça de Efraim Wagner nunca foi encontrada. Que ninguém conseguiria explicar como um homem amarrado, em um quarto trancado, teve sua cabeça arrancada sem qualquer vestígio do que a levou. E o hospital? Não durou muito tempo depois disso. O escândalo nunca veio à tona, mas algo mudou no lugar. Os corredores ficaram mais vazios, os pacientes mais inquietos. Os funcionários começaram a pedir demissão um por um. Em poucos meses o hospital foi fechado. O prédio foi abandonado, mas o que aconteceu dentro dele permaneceu. Dizem que o quarto de Efraim nunca foi alterado, que os móveis foram retirados, que as paredes foram lavadas, mas que o quadro da irmã permaneceu. E então,
começaram os rumores. Alguns dos poucos funcionários que ainda se aventuravam a passar perto do prédio juravam que algo havia aparecido na parede ao lado do quadro. Uma mancha, uma sombra escura, com contornos arredondados, o formato de uma cabeça humana. E eu nunca mais voltei lá. Mas até hoje, às vezes, quando fecho os olhos à noite, vejo aqueles olhos azuis, frios como a morte, me encarando, e ouço sua voz, em algum lugar dentro da minha mente, repetindo aquelas palavras. Ele estará com ela. Faziam 3 meses que minha mãe estava internada. O câncer avançava rápido, e cada dia no hospital parecia um longo teste de resistência. Eu passava as semanas inteiras ao lado dela, segurando sua mão, ajustando os travesseiros, tentando fazê-la rir entre uma dose de morfina e outra. Nos finais de semana, minha tia assumia o turno, e eu voltava para casa para tentar descansar. Mas descansar de verdade, isso já não acontecia há tempos. O hospital tinha aquele cheiro característico, mistura de éter, café requentado e algo mais pesado. Algo que eu nunca conseguia nomear. Talvez fosse o cheiro da tristeza, impregnado nos corredores, nos lençóis, nos olhares baixos dos visitantes. Havia sempre aquele burburinho distante, enfermeiros apressados, máquinas apitando, vozes sussurrando temores que ninguém queria dizer em voz alta. Minha mãe não gostava daquele lugar, mas não era pelo motivo óbvio. Ela sempre teve uma sensibilidade especial, algo que me incomodava desde a infância. Ela sabia quando alguém ia bater na porta antes mesmo do som dos passos no corredor. Ela sonhava com acontecimentos antes que eles ocorressem. E agora, ali, presa entre fios e remédios, sua sensibilidade parecia estar mais forte do que nunca. Esse senhor do 305 não passa dessa noite. Ela murmurava, olhando para o teto, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Eu nunca sabia como responder. No começo achava que era só delírio causado pela medicação. Mas então, as previsões começaram a se confirmar. Eu tentava ignorar. Tentava focar em ajeitar os cobertores, em molhar um algodão para hidratar seus lábios secos. Mas no fundo, uma parte de mim sentia aquele arrepio incômodo, aquele friozinho na espinha que nos diz que tem algo errado, mesmo quando os olhos não enxergam nada. E foi assim que os dias foram passando, até que os sinais começaram a se intensificar. O mais estranho de tudo isso, e confesso que ainda me custa acreditar em alguns momentos, era a precisão com que minha mãe falava sobre a morte dos outros pacientes. Ela parecia saber antes que qualquer um, mesmo antes dos médicos conseguirem diagnosticar. Aparentemente, ela sentia algo que os outros não viam. Eu sempre tentava ser racional, achava que devia ser o cansaço ou os efeitos dos medicamentos, mas as coincidências não paravam de se acumular. Lembro de uma vez em que uma senhora, lá no quarto ao lado, começou a tossir de forma desesperada. Ela estava com dificuldades para respirar, e sua filha chegou apressada, correndo pelo corredor, tentando fazer alguma coisa, mas o ar parecia faltar para a mulher, que estava cada vez mais pálida. Minha mãe, que estava sentada na cama, olhou para ela com uma serenidade assustadora, como se já soubesse o que aconteceria em seguida. "A senhora vai morrer hoje à noite", ela disse com uma calma que me gelou por dentro. Eu queria dizer algo, queria protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Horas depois, bem na madrugada, a mulher faleceu, no exato momento que minha mãe tinha previsto. A filha da senhora ainda estava no corredor, aguardando uma enfermeira, quando soube do ocorrido. Não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas uma parte de mim sabia que minha mãe não estava apenas vendo o futuro. Ela estava conectada com algo que eu não conseguia compreender, e isso não parou por aí. Alguns dias depois, um filho apareceu no hospital para visitar sua mãe, que estava internada no leito 409. Ele veio em silêncio, olhando para os lados, mas com um peso nos ombros. Minha mãe novamente disse algo antes mesmo de ele abrir a boca. "Sua mãe vai partir antes do amanhecer." Eu lembro do jeito como ele a olhou, desconcertado, mas achando que minha mãe estava delirando, como todos achavam. Nenhum de nós sabia naquelas horas que ela estava apenas observando algo invisível, que os outros não conseguiam ver, e às 4 da manhã, ela se foi. A mãe daquele homem, exatamente como minha mãe previu. Eu nunca soube explicar direito o que acontecia, e sinceramente acho que não queria saber.
Cada previsão de minha mãe parecia uma sombra que se arrastava pelo hospital, pairando sobre os pacientes e, de alguma forma, sobre nós, aqueles que ainda permaneciam ali, vivendo na espera. Mas o que me causava mais temor, o que realmente me fazia questionar o que estava acontecendo, eram os momentos em que minha mãe falava sobre as almas, sobre as presenças que ela sentia, e eu ainda não sabia se devia acreditar no que estava vendo. O tempo foi passando e minha mãe já não era mais a mesma. O câncer a transformara de uma maneira que eu nem sequer podia mais reconhecer. O semblante dela, antes forte e sereno, agora estava pálido. Ela entrou em coma, e durante aqueles dias, sua aparência mudou de uma forma ainda mais drástica. Seu corpo inchava, como se tivesse sido tomado por um peso invisível, e a sensação de que ela estava se afastando de nós se tornava cada vez mais forte. 3 dias naquele estado, e eu sabia, no fundo, que a contagem regressiva já havia começado. Minha mãe sempre disse que não queria morrer na frente de ninguém. Ela sempre falava sobre como, se fosse possível, queria se despedir sem que nenhum de nós precisasse assistir. Como se soubesse que a dor da partida seria mais fácil de suportar se fosse rápida, discreta. Ela não queria nos ver sofrer. Não queria que fôssemos testemunhas daquele momento. E foi então que, ao final de um daqueles longos dias, eu tomei uma decisão que até hoje me atormenta. Eu ia para casa. Eu precisava descansar um pouco, mas a verdade é que eu também queria escapar daquilo, da sensação de que minha mãe estava se esvaindo aos poucos. Não sei bem o que me levou a tomar essa decisão. Talvez o cansaço, talvez a necessidade de um pouco de normalidade, mas, quando eu dei o primeiro passo para sair do quarto, minha mãe, mesmo em coma, pareceu me ouvir. Eu me aproximei de sua cama, peguei sua mão e falei baixinho: "Mãe, eu vou para casa descansar um pouco, mas eu volto logo. Prometo." Eu senti um arrepio em minha espinha enquanto eu a observava, ali, imóvel. E naquele instante, uma sensação estranha, como se ela estivesse me dizendo algo, tomou conta de mim. Era como se, mesmo em silêncio, ela estivesse me pedindo para não ir. Mas o que eu faria? Ficar mais um pouco? O que mais eu poderia fazer ali, além de esperar? Então, sem saber ao certo por quê, eu deixei o hospital e fui para casa. Eu precisava de um pouco de paz. Eu precisava de um tempo para respirar e tentar ignorar o que estava acontecendo ali. Assim que entrei em casa, senti um vazio estranho, um silêncio pesado. Não era apenas o cansaço ou a exaustão dos últimos meses. Era algo mais, como se de alguma forma eu já soubesse. Passei direto pela sala, larguei a bolsa no sofá e fui para o banheiro. Meu corpo inteiro parecia mais pesado, como se uma parte de mim tivesse ficado lá no hospital. Sentei-me no vaso sanitário e, sem nem perceber, comecei a orar. Era uma prece simples, mas vinha de um lugar profundo, de um medo que eu não queria encarar. E foi então que aconteceu. No canto do banheiro, perto do teto, vi uma espécie de fumaça, uma névoa escura que parecia ter forma própria. Ela desceu lentamente, movendo-se como se estivesse viva, pulsando. Eu prendi a respiração. Aquilo não era vapor, não era um reflexo, não era algo que eu pudesse explicar. A fumaça subia e descia, como se hesitasse, como se estivesse se despedindo. Foram uns 20 segundos assim, 20 segundos que pareceram uma eternidade, até que, num movimento suave, aquela coisa se dissipou na parede e desapareceu. Meu coração disparou. Eu nem tive tempo de processar o que estava acontecendo quando ouvi um barulho no corredor. Era meu marido. "Você viu isso?" Ele perguntou, parado na porta do quarto. Meu sangue gelou. "O quê?" Eu vi alguma coisa entrar pela cozinha e ir na sua direção. Eu não respondi. Eu não conseguia. Só fiquei ali, sentindo o silêncio se estender entre nós. E naquele momento eu soube. Eu soube o que tinha acabado de acontecer. Meu peito se apertou. Um nó subiu pela minha garganta e, sem entender direito como ou porquê, comecei a chorar. Não era um choro de alívio, nem de desespero imediato. Era um pranto silencioso, um lamento que vinha de dentro como se meu corpo já soubesse antes mesmo de qualquer confirmação. Meu coração batia descompassado, e eu não precisava de palavras para entender o que aquela fumaça, ou seja lá o que fosse, queria me dizer. Minha mãe tinha partido. Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número da minha prima, que estava no hospital com meu pai.
Ela atendeu no segundo toque. Oi. Sua voz estava embargada. Ela se foi, não foi? Perguntei, sem rodeios. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Então, um suspiro. Sim, faz poucos minutos. O telefone quase escorregou dos meus dedos. Meu peito ardia. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas ouvir aquilo em voz alta fez tudo se tornar real. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu pegava minhas coisas e saía de casa. Meu marido quis me acompanhar, mas eu não conseguia nem responder. Apenas entrei no carro e fui. Quando cheguei ao hospital, a sensação era diferente. Não havia mais aquela angústia na porta do quarto. O ambiente ainda era pesado, mas, de um jeito estranho, parecia que algo havia se apaziguado. Minha mãe já estava preparada para o traslado, coberta até o peito, com o rosto sereno, quase como se dormisse. Mas o que me fez estremecer não foi vê-la assim. Foi o que aconteceu logo depois. Uma paciente, 2 portas adiante, começou a gritar. Ela está aqui! Eu estou vendo! Ela está aqui! Os enfermeiros correram para acalmá-la, mas a mulher não parava de apontar para o corredor, dizendo que minha mãe estava ali, parada, olhando para nós. Eu não vi nada, mas naquele instante, soube que ela ainda estava ali, talvez para se despedir, talvez para ter certeza de que estávamos bem, talvez para dizer que sempre estaria por perto. Meu nome é Juliano. Sou médico cirurgião e dediquei minha vida à medicina com a certeza de que nada me faria desistir dessa profissão. Sempre acreditei na ciência, na precisão dos diagnósticos, na lógica dos procedimentos. Até aquela noite. Durante anos vi de tudo dentro de um hospital. A dor, o medo, a esperança, tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas há algo que os livros não ensinam, algo que não se aprende na faculdade, nem nos corredores frios de um centro cirúrgico. Há momentos em que a medicina falha, e tudo que nos resta é encarar o inexplicável. Foi em um hospital de Belo Horizonte que isso aconteceu. Eu não era mais um jovem estudante, mas também ainda não carregava o peso da experiência nas costas. Naquele tempo, acreditava que poderia salvar qualquer paciente se me esforçasse o suficiente. Mal sabia eu que alguns destinos já estão traçados. Essa história, até hoje, ecoa na minha mente. Me fez duvidar da minha profissão, das minhas crenças e até mesmo da realidade como a conhecia. O que testemunhei naquela enfermaria quase me fez largar o bisturi para sempre. E tudo começou com um paciente. Um paciente comum, até que deixou de ser. Ele era um homem de meia idade, não tão velho, mas com olhos que carregavam um cansaço profundo. Seu nome? Não importa. Para mim, naquele momento, ele era apenas mais um paciente lutando para sobreviver. Ele havia passado por um transplante e nos primeiros dias tudo parecia correr bem. Os exames mostravam progresso, os sinais vitais eram estáveis, mas a medicina tem um jeito cruel de nos lembrar de nossas limitações. Uma infecção oportunista surgiu do nada e se espalhou rápido. Antibióticos, monitoramento constante, intervenções. Nada parecia conter o avanço daquilo que, aos poucos, o consumia. A equipe médica foi unânime. No máximo 2 semanas. 2 semanas até que o corpo não resistisse mais. Não havia familiares para avisar, ninguém para segurar sua mão ou sussurrar palavras de conforto. Ele estava sozinho. Ou, pelo menos, era o que pensávamos. Foi quando ele começou a receber visitas. E foi aí que tudo começou a mudar. No começo, ninguém prestou muita atenção nele. Era apenas um homem comum, bem vestido, discreto, que aparecia todos os dias no mesmo horário e ficava sentado ao lado do paciente por longos minutos. Ele não trazia flores, não perguntava sobre exames, não demonstrava aquela angústia típica de quem vê alguém querido se apagando pouco a pouco. Apenas se sentava ali, conversava em voz baixa e, às vezes, ficava em silêncio, observando. Aquilo me intrigou. Quem era ele? Nunca vi ninguém visitá-lo antes. Será que era um parente distante? Um amigo que soube da situação e resolveu aparecer? Uma tarde, enquanto eu verificava os sinais vitais do paciente, decidi perguntar. Você tem visitas frequentes? É alguém da sua família? O paciente demorou alguns segundos para responder. Olhou para mim com uma expressão estranha. Somos velhos amigos, disse ele com a voz fraca. Havia algo naquele tom, algo que me fez arrepiar. E pela primeira vez comecei a sentir que havia algo de errado ali. Naquela noite,
Fui até o quarto dele novamente. A infecção avançava rápido e eu sabia que não lhe restava muito tempo. Mas, mais do que a doença, algo parecia consumir sua mente. Seu olhar estava perdido, as mãos trêmulas. Doutor, ele sussurrou, a voz embargada. Eu estou vendo ele. Parei. Quem? O fantasma. Ele está aqui no quarto, me observando. A temperatura parecia ter caído alguns graus. Engoli em seco, tentando manter a postura profissional. Você tem certeza? Pode ser efeito da febre, do cansaço. Ele balançou a cabeça desesperado. Não, ele está aqui, eu sei que está. Eu o vejo, às vezes de pé, ali, no canto. Outras vezes na cadeira sentado, me esperando. Ele disse que minha hora está chegando. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Doutor, eu não quero morrer. Ele chorou como uma criança. Eu já vi muitos pacientes em seus momentos finais, mas aquilo era diferente. Não era apenas medo da morte. Era o medo de algo que vinha junto com ela. E pela primeira vez eu senti medo também. Na manhã seguinte, encontrei o visitante misterioso no corredor. Ele estava ali, parado diante da porta do quarto, como se hesitasse em entrar. Aproveitei o momento. Me aproximei e fui direto ao ponto. O paciente está dizendo que vê um fantasma. Você sabe algo sobre isso? O homem não pareceu surpreso. Pelo contrário, ele sorriu. Um sorriso sutil, sem alegria. Eu sei da história, doutor. Mas só ele pode contar. A resposta me deixou desconfortável. Quem é você, afinal? Um parente? Um amigo de infância? O homem me encarou por um longo tempo antes de responder. Estou aqui para cumprir um acordo. Então, sem dizer mais nada, abriu a porta e entrou no quarto. Fiquei ali parado, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Que tipo de acordo era esse? E, mais importante, com quem ele havia feito esse acordo? Quando entrei no quarto, o paciente estava ofegante, os olhos arregalados como se já soubesse o que viria a seguir. O visitante se sentou ao lado da cama, sem dizer uma palavra. Apenas esperou. Foi o próprio paciente quem quebrou o silêncio. Eu já sei por que você está aqui. Sua voz tremia. O visitante apenas assentiu. Doutor, ele se virou para mim, os olhos marejados. Eu preciso te contar algo. Algo que aconteceu há muitos anos. Me aproximei sentindo a tensão no ar. Eu tinha um amigo. Éramos inseparáveis. Até o acidente. Ele fez uma pausa. Estávamos de moto. Eu dirigia. Era noite e chovia muito. A estrada estava escura. E então aconteceu. Perdemos o controle. Eu sobrevivi. Ele não. O paciente respirou fundo, apertando os lençóis. Antes de morrer, ele me olhou nos olhos e disse: quando sua hora chegar, eu estarei lá para te buscar. Um arrepio me percorreu. E como ele era? Perguntei sem realmente querer ouvir a resposta. Os lábios do paciente tremiam quando ele disse: exatamente como ele. E apontou para o visitante sentado ao seu lado. Meu estômago revirou. Eu queria olhar para o homem. Queria confirmar com meus próprios olhos, mas algo dentro de mim me impedia. Porque no fundo, eu já sabia o que encontraria. O silêncio no quarto se tornou insuportável. O paciente ofegava, o peito subindo e descendo com dificuldade, enquanto as máquinas ao redor apitavam em alerta. Eu não quero ir, ele sussurrou, a voz quebrada pelo desespero. Tentei reagir. Peguei meu estetoscópio, chequei os sinais vitais, chamei a equipe de enfermagem. Mas eu sabia que não havia mais nada a ser feito. Os monitores começaram a disparar. A pressão caiu. O coração falhava. A equipe entrou correndo. Iniciamos o protocolo de emergência. Massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilador. Vamos, aguente firme. Mas ele não voltou. E o tempo todo, no canto do quarto, o visitante permaneceu sentado, imóvel. Até que, no exato momento em que os monitores emitiram aquele último e longo bip, ele simplesmente se levantou e saiu pela porta. Eu não consegui me mexer. Só conseguia pensar em uma coisa. Ele veio cumprir o acordo. E conseguiu. O corpo do paciente ainda estava ali. As enfermeiras desligavam os aparelhos, anotavam os horários, faziam os procedimentos padrões para uma morte hospitalar. Mas eu não conseguia tirar os olhos da porta aberta. Eu precisava vê-lo. Saí do quarto apressado, percorrendo o corredor na esperança de encontrar o visitante. Ele não poderia ter ido longe, mas o hospital estava silencioso e não havia sinal dele em lugar algum. Então, algo me fez parar.
A sensação era sufocante. Um arrepio subiu pela minha nuca e um instinto primitivo me disse para não olhar. Mas eu olhei. Ali, no canto do quarto onde o paciente dizia vê-lo, ele estava lá. Não o visitante, não o homem bem vestido e discreto, mas outro, o verdadeiro. A pele pálida, os olhos fundos e sem vida. A expressão imóvel de alguém que já havia partido há muito tempo. O amigo morto, esperando. Senti minha garganta fechar. Meus músculos ficaram rígidos. E então, em um piscar de olhos, ele desapareceu. Eu não sei como saí dali. Não lembro dos passos que dei do que aconteceu logo depois. Só sei que, a partir daquela noite, nunca mais fui o mesmo. E nunca mais consegui entrar naquele quarto sem sentir que, de alguma forma, ele ainda estava lá, esperando o próximo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. O que vocês acharam dos relatos? Deixem seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo.